Glória. Enquanto a pastora Alessandra estava falando sobre o dízimo, aconteceu o mesmo ocorrido lá na igreja. Era quinta-feira, meu pastor, quinta-feira a gente estava sem R$1 do aluguel da igreja. Eu falei, meu Deus, o meu pai falou assim, Ezequiel, quando você estiver dirigindo o culto na sexta-feira, você puxa os votos, você faz acontecer para um dinheiro do aluguel surgir. Eu falei, meu pai, não vou fazer isso, porque teve um mês inteiro, tem quase 2 meses que alguns membros da igreja não dizimam. Então eu falei, não vou fazer isso, eu quero que Deus coloque a mão dele em cima da igreja. Se for para Deus colocar a mão, pode ter certeza que na mesma semana vai aparecer o dinheiro todinho do aluguel. Quando foi domingo, do nada, igreja, isso daqui é coisa real, não estou brincando de ser crente não. Quando foi domingo, meu pai abriu a conta, meu pastor, o dinheiro do aluguel estava lá tudo certinho para glória. Você não deu glória? Então, ou seja, tem gente, irmão, que você tem que parar de ficar contando com pessoas. Porque eu vou falar para você, quando você precisa, te abandona. Lá na igreja, graças a Deus, Deus está sustentando. Quantas vezes a porta estava prestes a fechar porque a gente não tinha dinheiro do aluguel para pagar. Deus enviava a pessoa do mundo e ofertava bem no dia do aluguel. E hoje, para a glória de Deus, a gente pagou o aluguel e ainda sobrou dinheiro ainda para a glória de Deus. Quem pode dar glória para Jesus? Glória a Deus. Você que trouxe, abre 1 Samuel, glória a Deus, capítulo 16. Aleluia, vai dizer assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem, enviar-te a Jessé, o benemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: vim para sacrificar o Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber que o hás de fazer, ungir-me-ei a quem eu disser. Amém? Que você pode se assentar. Aleluia, em nome de Jesus. Quero que você dobre a sua posição. Em poucos minutos eu creio que Deus vai falar com você. A gente vai se deparar com uma história que é muito conhecida entre os povos de Deus, entre os pregadores que ministram a palavra de Deus. A gente vai se deparar com um homem a qual ele é rejeitado. Deus, ele faz, ou ele dá uma ordem para esse rei de Israel, e essa ordem era para matar o povo amalequita e os animais. Mas por causa de uma desobediência, o rei Saul, ele fica distante do seu cargo, ele fica distante do seu reinado, por causa de uma desobediência, que ele não quis obedecer à voz de Deus. Mas eu acho interessante porque se a desobediência ela gera consequência, a desobediência não vem de agora. Você não ouvir a voz de Deus não vem de agora, porque a gente vive numa geração que é assim. O povo ele não escuta a voz de Deus, ou escuta e não quer praticar, e não quer ouvir o que Deus dá a ordem para o povo. Mas a Bíblia vai dizer que por causa dessa desobediência ele fica distante do seu chamado ou do seu cargo. E por causa disso Deus vai dizer para Samuel: Samuel, todos nós conhecemos a passagem de Samuel, ele é gerado por causa de um milagre, por causa de busca, por causa de oração, por causa de choro de sua manhã. Mas a palavra vai dizer que agora Deus vai dizer para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, porque ele me desobedeceu? Agora Samuel, ele vai escutar a voz de Deus. Deus vai dizer para Samuel: Samuel, vai à casa de Jessé, porque lá eu tenho provido um rei.
Eu quero que você entenda isso. A palavra vai dizer que Samuel, ele é ser humano como a gente, ele erra como a gente, e por causa disso ele vai dizer: mas Senhor, se Saul ele souber que eu fui à casa de Jessé, ele vai me matar. Mas Deus sempre vai dar estratégia para o profeta. Então faz assim: você vai pegar uma bezerra das vacas e vai convidar ele ao sacrifício. E lá, no ambiente, no local, eu vou te direcionar a quem você vai ungir como rei. Pois bem, Samuel escuta a voz de Deus. E ao escutar a voz de Deus, ele vai à casa de Jessé convidá-lo. Chegando lá, a primeira coisa que Jessé vai dizer é de paz a tua vinda? Aí eu comecei a procurar o porquê Jessé perguntou isso para Samuel. E é bem simples, porque naquela época, naquele século, naquele tempo, um profeta, quando ia na casa de um homem ou na casa de uma mulher, as pessoas tinham medo. Antigamente o povo tinha medo, tinha temor dos profetas, porque naqueles tempos o profeta pregava o que Deus mandava. Naqueles tempos o profeta ele escutava a voz de Deus e o que ele liberava era diretamente do céu. Pois bem, Samuel vai dizer: é de paz a minha vida. Ele vai começar a falar: eu vim à procura de um novo rei, porque Deus me enviou. E passando, aleluia, o tempo, ele vai chamar, vai convidar ao ambiente. Vai passar primeiro o seu filho Eliabe. Mas eu acho interessante aqui, quero que você entenda. Passa primeiro Eliabe. Esse sim serve para o seu rei. Mas calma aí. Por quê? Porque ele vai dizer isso. Porque Eliabe ele tinha uma postura, ou melhor, ele tinha um jeito para ser rei. Ele podia ser o rei adequado para Israel. Mas o que me surpreende, pastor, sabe o que é? Que Deus ele vai dizer para Samuel: Samuel, você está olhando por fora, você está olhando o que os olhos veem, mas eu contemplo o coração. Lá vai doer, mas vai curar. Tem muita gente que tem aparência para ser pregador. Traz para o dia de hoje. Tem aparência para ser homem de Deus, mas tem muita gente que vive de aparência. Não é só porque tem aparência para ser pregador que serve para ser pregador. Vai doer. Aí que eu começo a entender que Deus não olhou para a aparência de Eliabe, Deus olhou o coração. Aí eu já quero liberar uma para a igreja. Não é só porque tal pessoa tem aparência que você tem que apostar nele para ser homem ou mulher de Deus. Aí que eu começo a entender que você vai ter que ter a escutar a voz de Deus, tem que estar atento para escutar a voz de Deus. Não é todo mundo que entra na igreja tem postura para ser um pregador, para ser servo de Deus. Tem muita gente que vive de aparência, tem uma postura boa, mas não tem um coração humilde. Lá vai uma. Tem muita gente que tem uma aparência boa, mas ela não tem a humildade no teu coração. É Deus dizendo para mim: hoje eu não vou levantar Eliabe, hoje eu não vou ungir pessoas que vivem de aparência. Eu estou à procura de verdadeiro adorador. Alguém pode abrir a boca para a glória, porque Deus me trouxe aqui para ser canal e para ser profeta para a vida de alguém. Deus está dizendo: não vive de aparência, vive de palavra, vive de humildade, vive com a presença do eterno Deus. Olha para cá. Mas Deus vai dizer: eu não olho para a aparência, eu olho o coração. E eu quero que você entenda. Quando Deus vai dizer isso para Samuel, vai passar o restante dos teus filhos de Jessé, vai passar todos os filhos, mas nenhum é escolhido por Deus. Mas eu acho interessante que aqui todo mundo vai pegar, porque todo mundo está ligado. Passa todos, mas nenhum é escolhido. Mas calma aí. Samuel vai dizer para Jessé: Jessé, nenhum foi escolhido. Deus não escolheu nenhum dos seus filhos. Tem outro jovem, tem outro filho que o Senhor quer nos mostrar. Tem mais um. A lista de Jessé, Davi é o último. Mas eu acho interessante porque ele fala assim: tem mais um, está lá no pasto,
família. É o que ninguém dá nada da família. É o Davi. De acordo com a Bíblia, Davi era um homem formoso, um homem bonito, um ruivo, lindo. Vamos imaginar assim? Então manda chamar ele, porque ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Mas calma aí, eu vi hoje um status e estava escrito assim, que na lista de Jessé, Davi era o último, mas na lista de Deus, Davi era o primeiro da lista. Sabe o que eu começo a entender? Que os últimos, ou melhor, quem era tratado como humilhado da família, hoje vai ser o primeiro, ou seja, vai ser quem Deus vai exaltar na sua vida. Eu vou profetizar na vida de alguém, porque eu já ouvi glória a Deus para a igreja. É Deus dizendo para alguém, hoje você pode estar sendo humilhado, hoje você pode estar sendo humilhada, pisoteada, é vizinho falando mal de você, é a família jogando palavra de maldição contra a tua vida, mas Deus me trouxe aqui como boca de Deus para dizer, pode estar sendo humilhado, pode estar sendo pisoteado, mas amanhã eu vou te exaltar na frente de quem te humilhou. Eu preciso mover para a vida de alguém. Ei, eu acho interessante porque o mesmo lugar, pastor, que Davi foi humilhado, o mesmo lugar que Davi foi pisoteado, foi o mesmo lugar que Deus exaltou ele para ser rei de Israel. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, não importa o tempo que você está passando, não sei a forma que você entrou aqui, mas uma coisa eu sei, amanhã a tua vitória vai chegar, a tua conquista vai chegar, no tempo de desonra, o meu Deus vai descer como para honra para a vida de Deus. Quem pode dar glória por isso? Mas eu acho interessante porque quem estava perseguindo Davi não estava fora, estava dentro. Mas calma aí, você já me prova que quem está nos perseguindo, ou quem quer ver o nosso mal, está do lado de dentro. Vou te provar agora. A passagem de Samuel é muito interessante porque para Samuel ser gerado foi através de oração, foi através de choro. Mas calma aí, antes de Samuel ser gerado, o que aconteceu? Houve perseguição. Houve pessoas afrontando Ana. E estavam onde? Dentro de casa. Meu Deus, é muito. Vai mais uma. Quem se levantou contra a vida de Deus? Quem estava dentro. Quem? Satanás. Ele cria uma inveja. Ele quer ter o trono de Deus e quer ter um trono maior do que Deus. A inveja começou na onde? No céu. Mas aí que lá vai uma. Cuidado com pessoas que estão dentro. Porque Satanás, ele estava do lado de dentro. Penina, quando humilhou Ana, ou começou a falar mal de Ana, estava dentro. Mais uma para você da glória. Quem matou Caim? Quem matou Abel? A própria pessoa que convivia dentro de casa. Meu Deus. Precisa ser profeta. É Deus dizendo para você, abra tua mente. Porque nem todo mundo que entra na tua casa, nem todo mundo que senta na tua mesa, nem todo mundo que anda com você quer ver teu bem, está com má intenção, achando brecha para tentar te derrubar. Mas Deus me trouxe aqui para te dar um alerta. Cuidado quem entra na tua casa. Nem todo mundo que entra quer ver teu bem, está doido para te difamar, está doido para falar de você pelas tuas costas. Mas Deus está dizendo para alguém nessa noite, ainda vou revelar quem é e quem não é. Quem tiver com má intenção, a capa vai cair. Quem tiver com má intenção, a máscara vai cair. Porque Deus não deixa teus filhos enganados. Mas tem que ter esse tipo de deserto, esse tipo de prova, essas afrontas na nossa vida, para a gente saber que nem todo mundo que anda do nosso lado nos aproxima do altar. Não é todo mundo. Mas foi preciso acontecer na vida de Davi isso, porque Deus vai mostrar para a gente que a gente, para ser
aprovado na casa de Deus, a gente precisa ser provado. Então eu começo a entender que Deus ele não vai olhar pelo teu formato do lado de fora. Deus vai olhar por dentro para ver se você presta para ser o que Deus quer que você seja. Porque para Deus levantar uma pessoa é fácil, mas precisa do processo. Porque Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele passa pelo deserto, ele é perseguido por Satanás lá dentro. Mas foi preciso isso acontecer para a gente saber como a gente vai reagir quando a gente estiver na prova, quando a gente estiver no deserto. Porque eu sempre prego isso. Eu creio que você vai entender que quando você tem dinheiro, quando você tem uma casa boa, é fácil você adorar. Mas o que Deus está querendo saber é se você vai adorar quando você estiver na prova. Aí que vai doer. Mas é culpa do pastor, é culpa da missionária, da pastora que não ora por mim. Não é. A gente, o povo de Deus, me desculpa a minha sinceridade, mas é com uma boa intenção. O povo de Deus hoje em dia, ele não reconhece o erro. Aí quando não reconhece o erro, quer achar uma pessoa para jogar o erro na outra pessoa. A pessoa não reconhece que está errada, mas ela quer jogar para outra pessoa que não tem nada a ver. Ela arma uma armadilha para tentar atacar outra pessoa, ou atacar um irmão, uma irmã dentro da igreja. Mas a pessoa não quer reconhecer que a pessoa está errada. Porque me desculpa, onde você mais vê contenda, briga, a maioria das vezes é dentro da igreja. Não digo aqui, eu digo em geral. Eu vou falar para você cada coisa que a gente vê em altares ou na nave da igreja, que o povo não reconhece que está errado e quer julgar todo mundo menos ele. Mas Deus começa a alertar que nem todo mundo que está na igreja vai subir. Porque tem muita gente que pensa que está na igreja, a gente olha, está na igreja, mas calma aí, o corpo está na igreja e a mente está longe, está fora do Brasil. É aí que a gente devemos aprender que não é só para vir para a igreja, não é só vir para a igreja sentar e eu não, é para você vir com um propósito. Porque se você entra de uma forma, de uma maneira, e quer sair da mesma maneira, Deus não tem nada a ver com você. Mas quando você quer ter uma mudança, dizendo, eu vou lá naquele culto, mas eu quero sair de lá renovado, eu quero sair de lá mudado, aí Deus começa a trabalhar diferente, porque houve uma sinceridade. Mas para mim encerrar aqui, o que Deus fez na vida de Davi foi muito lindo, porque muitas pessoas olhavam para Davi, não dava nada. É aí que Deus quer escolher as pessoas que ninguém dá nada. Sabe aquela pessoa que fica sentada na última cadeira, fica encostada na parede e ninguém dá nada? É essa pessoa que Deus vai levantar para ser homem e mulher de Deus na terra. Porque as pessoas não querem saber. As pessoas não querem saber se veio agora. As pessoas só querem saber de julgar, de falar mal. Mas eu aprendo que isso é para a gente aprender. Aleluia. Que a gente não quer para a gente não pode desejar para outra pessoa. Mas eu começo a entender aqui que para Davi ser ungido a rei, teve que ter aprovação, teve que ter perseguição, profeta. Mas depois disso, ele não morreu. Mas Deus exaltou ele na frente dos teus irmãos. Sabe o que Deus toma minha boca para dizer para alguém? Segura mais um pouco essa prova. Ezequiel, não estou aguentando não, é muita prova. Segura. Porque depois da prova, todos que pisarem em você, vai ter que ver o que eu vou fazer na tua história. Isso é só para quem crê. Porque depois da prova, depois da luta, do deserto, da provação, da perseguição, da humilhação, Deus vai te exaltar para ser boca de Deus na terra. Sabe que o céu
agora. Um minuto de glória da igreja. Um minuto de glória. Isso. Enquanto a igreja adora, enquanto a igreja clama, pelo nome de Jesus, porque eu vi você, Candalácia. Deus não te deixou sozinho naquele quarto. Deus não te deixou sozinho naquela casa. Quando você estava aí pedindo, Deus, eu preciso que o Senhor me visita. Eu preciso de um renovo. Deus está dizendo, hoje eu desci na terra para te dizer, segura mais um pouco. A prova está grande, mas segura mais um pouco, porque eu vou te honrar nessa noite. Abra a boca e dá glória para Jesus. Abra a boca. Isso. Cada glória que você dá é uma novidade que vai chegar para a sua vida. Então o tema dessa pregação é: não liga porque vão dizer, não liga porque vão falar. Olha para o céu, porque é lá que vai vir o seu socorro. Porque às vezes a gente, eu vou falar por mim, quantas vezes, pastor, quantas vezes eu falei, Deus, eu quero ser famoso, eu quero ter nome no cartaz, eu quero ser famoso, eu quero ser conhecido no Brasil. Aí Deus falou assim, você quer? Eu falei, eu quero, Jesus. Então segura as pegadas que vai vir. Sabe por quê? Porque a mesma mão que vai querer te levantar vai ser a mesma mão que vai querer te derrubar lá na frente. Eu vou falar uma coisa para você. Deus começou a levar. E uma igreja, outra igreja. E começou a levar para São Paulo. Isso aqui. Aí eu falei, meu Deus, eu não quero mais isso. Porque todo lugar que eu passava tinha sempre uma pessoa que falava mal. Aí dizia aqui, ó, você pregou um cajado. Eu falei, eu não preguei o que eu quis, eu preguei o que Deus mandava para mim falar. Então você precisa aprender que nem tudo que você pede para Deus, nem tudo que você pede por Espírito Santo é para você. Porque você tem que aprender, eu tenho que aprender que ao mesmo tempo que a gente está na igreja, tem um espírito lá de fora querendo nos pegar, para querer jogar a gente lá fora de novo. Hoje mesmo, eu estava em casa, arrumando a casa, já vou terminar. Hoje eu estava arrumando a casa, e eu via aqueles papel dentro de uma pasta. Eu fiquei vendo, fiquei abrindo, eu peguei um papel. E esse papel que eu peguei, foi de um mandato contra a minha vida. Eu já contei isso uma vez aqui, se eu não me engano eu já contei aqui, de um mandato que me deram, que a polícia foi lá em casa me pegar. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus. E eu vendo, falei, meu Deus, isso que acontece quando a gente começa a deixar a humildade de lado e deixar a arrogância subir. E aí que o diabo vai querer entrar, ele vai achar só uma brecha. Calma aí, deixa eu ver uma brecha. Aí ele entra. E nisso que ele entra, ele vai querer te destruir, acabar com você. Mas quando Deus tem a misericórdia, ou quando Deus tem uma obra em mim, na minha e na tua vida, pode se levantar um inferno inteiro, irmão. Pode se levantar vizinho, pode se levantar a própria família, mas não vai conseguir te atingir. Porque eu aprendo uma coisa, a Bíblia vai dizer que as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha vida. Alguém já levantou a mão? Não vai prevalecer contra o teu casamento, não vai prevalecer contra a tua família, não vai prevalecer contra o teu ministério, porque quem te guarda, quem te protege é o guarda de Israel. Quem é ele? É o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Rei dos seis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Ele entra onde você não pode entrar, ele faz o que você não pode fazer, ele coloca a mão aonde você não pode colocar. Esse Deus, ele não dorme, ele está minuto em minuto, segundo a segundo, olhando para você, te guardando. E tem muita gente que pensa que Jesus nos abandonou, pensa que Jesus não deixou no meio do barco, na tempestade. Tem muita gente que pensa, Jesus está dormindo no barco, mas aí começa a entrar o medo, Jesus está dormindo no barco, igual a palavra fala, Jesus está dormindo no meio do barco, aí vai começar a favorar. E agora, o vento bate de um lado para o outro, e Jesus está dormindo. Mas calma aí, tem pessoas que pensam que quando Jesus, aleluia, quando Jesus não responde, não nos responde,
pensa que a gente está sozinho. Mas quando Jesus estava dormindo no barco, é muito interessante você falar sobre essa palavra. Por quê? Porque tem muita gente que se apavora quando a gente está num barco e o vento bate de um lado para o outro, pensa que vai morrer na tempestade, pensa que vai cair na tempestade, vai se afogar, vai morrer. Mas mal sabe algumas pessoas que quem está no barco é Jesus, é o dono do vento, é o dono da tempestade. Então a gente tem que aprender. Não é só porque Jesus fechou um pouco a boca contra a sua vida, a favor da sua vida, que a gente está sozinho, ou que você está sozinho. Porque eu aprendi também, Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha na divisão do homem. Deus trabalha contra o homem. O homem pensa uma coisa e Deus pensa outra. Deus manda ir por um caminho, a pessoa quer outra. Aí começa a entrar a sabedoria, o entendimento, o discernimento. Porque tem muita gente que não tem sabedoria pelo que faz, pelo que age. Mas a palavra é bem clara para a gente hoje. Se estão te perseguindo, deixe de perseguir. Se estão falando mal, deixe de falar mal. O importante que você tem que saber é se Deus está te agradando da tua obra. É se Deus está agradando do que você está fazendo. Não liga para o que vão dizer, irmão. Porque pessoas com palavras de desânimo, pessoas com palavras que jogam você para baixo, sempre vai ter. E é preciso ter, para a gente aprender, irmão, que a gente precisa passar primeiro pela prova, para depois cantar o hino da vitória. Porque a gente precisa passar primeiro pela perseguição, para depois passar pela glorificação. Então nessa noite, eu quero que você, irmão, é uma palavra bem simples, mas ela tem direção certa. Então, segura na mão de Deus. Porque Deus não vai exaltar pessoas que vivem de aparência, não. Eu repito a dizer isso. Deus não vai exaltar, coloca na sua cabeça aí. Deus não vai exaltar pessoas que vivem de aparência. Deus vai exaltar pessoas que têm capacidade, que Deus acha que tem capacidade, ou Deus vai capacitar no caminho. Deus vai levantar o menor da casa. É quem está sendo humilhado, quem está sendo pisoteado. É esse que Deus vai exaltar. É esse que Deus vai levantar para ser o que o povo de Deus menos espera. Aleluia. Ou que as pessoas menos, aleluia, acreditam na pessoa. E eu creio que nessa noite de quinta-feira, Deus está levantando Davi para a casa de Deus. Quem crê nisso? Deus está levantando o menor da casa. Deus está levantando o que está prestes a parar. Deus está levantando o que está prestes a desistir. Porque não pensa que só porque você está passando pela prova, pela luta, que você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus, Ele está contigo a cada minuto, a cada segundo, a cada respiro que você dá. Deus, Ele sempre está contigo. E nessa noite eu quero que você levante as duas mãos para cima e aplauda o Senhor por essa pregação. Amém? Eu agradeço a oportunidade.